Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser uma leitura de previsão para o mês de novembro para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Leão. Essa leitura vai ser uma leitura geral. Eita! E aí também, só para avisar para vocês que as minhas leituras aqui, elas servem muito mais para ajudar vocês a refletirem sobre algumas coisas. Então eu não vou fazer promessas que serão impossíveis de serem cumpridas ou de efetivamente acontecerem, tá? As minhas leituras vão ser só uma ideia geral do que vocês podem esperar para o mês de novembro, mas aí também sempre na intenção de ajudar vocês a pensarem do que necessariamente trazer, por exemplo, respostas específicas e certezas para vocês, tá? Acho que virou uma carta aqui. Sim. Acho que caíram algumas cartas para vocês, né, gente? As cartas aqui que caíram antes foram o Sol, Rei de Paus, depois ainda caiu 8 de Paus, 6 de Espadas, o Imperador e a Força. Só vou ajeitar aqui vários arcanos maiores, né, gente? O Sol, o Imperador, a Força, 6 de Espadas, 8 de Paus, Rei de Paus. Pessoal que tem Sol, Lua e Ascendente em Leão, vai ser um mês, assim, acho que bem importante para vocês, porque a carta da Força representa o signo de Leão e o Sol representa o Sol astrológico, que também é o regente do signo de vocês, tá? Então, eu acho que o mês de novembro de 2022, ele tá com pinta de ser um certo tipo de palco para os leonines brilharem, tá? Porque também a carta do Imperador é uma carta que fala de iniciativa, de protagonismo, de liderança também. De certa forma, também ele tá falando de autoridade, tá? Como a carta do Imperador tá combinada com o Sol, eu acho que vale a pena dizer, cuidado um pouco, leonines, quando vocês, assim, tipo, saber diferenciar, por exemplo, um bom exercício da autoridade individual de vocês de um autoritarismo mais desenfreado, tá? Porque essa combinação aqui, o Sol com o Imperador, pode acarretar num certo tipo de autoritarismo da parte de vocês, tá? Por que da parte de vocês? Depois tem a carta da Força, Rei de Paus, 8 de Paus, 6 de Espadas. Acho que isso vocês podem até, por exemplo, talvez, mesmo que exista com o Rei de Paus a possibilidade de haver outra pessoa autoritária além de vocês, acho que daí fica muito assim, você se bicando com outra personalidade autoritária também, tá? Mas fora isso, fora esse cuidado, eu acho que vai ser um mês muito positivo para vocês no geral, tá? Vai ser um mês de destaque, visibilidade, e aí também de consciência, sabe? A carta do Sol, tecnicamente, a gente enxerga muito bem o que tá acontecendo, né? A carta do Sol, tecnicamente, ela representa o primado da consciência, daí, e aí, num certo sentido, a gente enxerga bem as coisas, a gente percebe muito bem tudo o que está acontecendo. Então é uma situação, por exemplo, é um mês em que vocês não serão enganados, vocês não vão conseguir, vocês vão entender bem as coisas, a consciência de vocês vai estar clara, vai estar limpa, né? Sempre em nome de um objetivo. E aí também, de novo, sempre essa situação, por exemplo, de liderar um determinado tipo de grupo, tá, pessoal? E aí também, por exemplo, essa combinação, essa questão da liderança, às vezes o Imperador aparece para pessoas que têm dificuldade de exercer esse papel de líder, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse chamado para
a autoridade e a liderança, vocês vão sim poder fazer isso de acordo com aquilo que vocês querem, né? E serem efetivamente os líderes que vocês querem ser. Vocês não precisam exercer um certo tipo de liderança pautada em ideias, né, pré-concebidas do que é ser líder, tá? Ou do que significa, o que representa isso efetivamente, ou, por exemplo, quais seriam as obrigações do líder, né, em determinadas situações. Não, vocês podem criar isso, né? Vocês podem ser líderes da maneira como vocês pautarem, da maneira como vocês bem entenderem, tá? Eu acho que daí tem um certo tipo de possibilidade muito, muito, muito grande no mês de novembro, tá, leonines, de vocês realmente fazerem valer as vontades de vocês, tá? Ao invés de necessariamente assumir papéis que na realidade foram criados por outras pessoas, tá? Com uma carta da força, daí mais ou menos o recado da carta da força é saber daí usar muito bem as qualidades de vocês, né? Saber o que fazer, quando fazer e como fazer, né? E saber usar as qualidades de vocês efetivamente a favor de vocês, né? Então, é uma carta bastante positiva, porque daí também é uma carta de ensinamento, né? No sentido de que vocês não estão mais sendo levados necessariamente de maneira negativa pelos instintos de vocês. Ao mesmo tempo, essa questão daí de não ser levado pelos instintos não significa que vocês não estejam conversando com esses instintos, né? E aí, muito pelo contrário, é saber quando e como dar vazão a esses instintos ao invés de simplesmente negar eles, né? É saber trabalhar com eles, né? E aí também saber se fortificar a partir deles, né? O que também é muito positivo. Com o Rei de Paus, a ideia também, além dessa questão de novo da liderança, que é uma outra carta que fala de liderança, é também uma carta que de certa forma fala de um certo tipo de empreendedorismo, tá? Ou iniciar algo novo, ou pelo menos, por exemplo, ter energia o suficiente, a energia de sobra, né? Para estar trabalhando em algum tipo de corre específico que vocês querem muito ver acontecer, tá? Então, daí também, pela combinação geral, pessoal, eu vejo que daí, por exemplo, o 6 de espadas, ele tá falando certo tipo de necessidade de afastamento físico temporário das pessoas, no sentido de que o 6 de espadas não é assim, ele é um afastamento que precisa acontecer de maneira esporádica. Exemplo, vocês convivem com todo mundo, vida social, trabalho, amor, enfim, tudo bombando 6 dias da semana, chega no domingo e vocês vão ter que se recolher, tá? Ficarem mais sozinhos, não engajar tanto com as pessoas, conseguir daí esse espaço que daí precisa ser pelo menos uma vez por semana, tá? Não é assim, não é férias forçadas, sabe? Do tipo, não, eu preciso sumir por uma semana para botar minha cabeça no lugar e tal. Não, isso tem que ser feito, essas férias forçadas tem que ser em períodos menores, tá? Não precisa ser vários dias, pode ser algumas horas, ou pelo menos um turno inteiro de um dia, no qual é meio que, tipo, vocês somem, sabe? Justamente para vocês conseguirem pensar melhor sobre o que está acontecendo, botar a cabeça no lugar e tudo mais. Esse pensar melhor sobre o que está acontecendo, botar a cabeça no lugar, não é pressupondo que vai dar um problema, ou que haverá um problema, mas eu acho que vai ser legal vocês descansarem, porque essas energias aqui não descansam, tá? Especialmente o Rei de Paus, geralmente quando o Rei de Paus aparece sozinho, já é uma indicação de dificuldade de descanso, porque o Rei de Paus, ele tá sempre fazendo, ele tá sempre trabalhando, ele tá sempre criando. Então é uma carta que não dorme, né? Quando a gente tá muito regido pela energia do Rei de Paus, a gente esquece de dormir, a gente esquece de comer, enfim, sabe? A gente tá sempre fazendo alguma coisa, tá? Então, essa carta aqui, o 6 de espadas, esse sumiço temporário, vai ser legal, porque daí também é uma carta que indica que vocês vão ter que achar e provavelmente conseguir, né, achar períodos de descanso, tá?
O 8 de paus tá mostrando que, tipo, a vida agora de vocês, leonines, ela tá criando muitas possibilidades. Mas essas possibilidades, elas estão, assim, muito ainda no ar. Elas estão muito avoadas, né? Tipo, várias coisas podem acontecer, vocês estão fazendo algumas delas, tá dando certo, mas nada é certeza ainda, tá? Nada é muito certo ainda. A ideia, na realidade, é continuar, né? A ideia é continuar tentando, continuar fazendo, acreditar que essas possibilidades, né? Por mais que agora elas não estejam dando coisas muito, muito, muito concretas, que no final das contas vai valer a pena, tá? Porque daí também, de certa forma, geralmente acaba valendo a pena, tá? Mas aí é uma carta daí que exige de nós um certo tipo de continuidade, né? Um certo tipo de, sei lá, tenacidade em conseguir continuar fazendo as coisas, mesmo que a gente ainda não tenha tirado uma certeza específica daquilo, né? Em termos de relacionamentos amorosos, pessoal, eu acho que daí o mês de vocês, se estiver rolando um relacionamento agora, esse relacionamento, ele vai ter que ser pautado por um certo tipo de liberdade. Certo tipo de liberdade, por quê? É muita energia criativa aqui, é muita energia de coisas importantes que estão acontecendo aqui, e aí se eu for levar para questões de relacionamentos e sexualidade, muitas coisas positivas podem acontecer, contanto que vocês estejam fazendo exatamente aquilo que vocês querem, tá? E não apenas, por exemplo, fazendo valer o desejo e a vontade de outra pessoa, né? Porque daí, essa combinação aqui, em termos de relacionamentos, talvez pode estar falando de que a gente está se relacionando com alguém que tenha uma personalidade mais forte e que mande mais. Então, tenham cuidado com isso aí, tá? Mas aí não é um cuidado assim de que é uma pessoa ruim ou que não vai dar certo, não é isso. O cuidado que vocês devem ter é que, às vezes, quando a gente engaja demais com o fogo dos outros, a gente acaba se queimando. Então, não é uma situação, por exemplo, do relacionamento que acaba sendo ruim, tá? Mas aí, por exemplo, assim, se a pessoa exige coisas demais e você não tem tempo de fazer tudo o que ela quer, vai ficar meio estranho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também em termos de relacionamentos amorosos, vocês vão ter um espaço daí também de fazer valer a vontade de vocês e a autoridade de vocês, tá? Eu acho que essa combinação é muito mais legal em termos de sexualidade, tá? De estar vivendo bem essa parte da sexualidade, estar expressando melhor a sua própria sexualidade, do que necessariamente um relacionamento romântico, monogâmico, família doriana, tá? Eu não acho que essa combinação seja muito família doriana, tá? Eu acho que essa combinação é muito mais, assim, sexo, aproveitar a vida, tentar coisas novas, enfim, novos relacionamentos talvez. Muito positivo para isso. Agora, família tradicional brasileira, não tão positivo, tá bom? Eu vou tirar mais algumas cartas aqui do Moonology para ver alguma mensagem adicional. A primeira carta que saiu foi Lua cheia em Touro, seus sonhos precisam de um plano prático. E aí a segunda, vou tirar aqui de trás. Lua cheia em Virgem, você é o suficiente. Geralmente, quando essa carta da Lua cheia em Touro, o que ela tá querendo dizer, na realidade, é que o sonho, na realidade, ele se fortifica, na realidade, com o plano. O sonho, ele parece ser mais real com o plano. Então, na realidade, o plano prático não é que alguma coisa tá dando errado, ou não é que daí você precisa necessariamente planejar muito bem para fazer alguma coisa acontecer, não.
o plano e aí colocar as coisas, por exemplo, no papel e aí dar mais concretude às coisas, isso alimenta o sonho, isso faz a coisa acontecer de uma maneira mais legal, tá? Enquanto que daí, por exemplo, a lua cheia em Virgem, ela sempre mais ou menos nos diz que a gente tem todas as ferramentas necessárias para fazer aquilo que a gente quer. Então, é um recado mais simples e aí também é um recado mais ou menos de autoestima, sabe? Vocês não precisam conquistar coisas, vocês não precisam, sabe? Não tem nada faltando necessariamente. Falta, acho que daí, tipo, mão na massa, mas não entendendo que vocês não tenham trabalhado nada até agora, mas é tipo continuar, indo fazendo, sabe? Prática, sabe? E isso tem uma tendência daí a trazer um mês bem positivo para vocês, tá, leonines? Olha, pessoal, eu acho que a mensagem daí geral pro mês de novembro de vocês era mais ou menos essa, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha feito sentido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem. Me sigam aqui no canal também para ver os próximos vídeos. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais, tá? Beijão para vocês. Tchau, tchau.